Brito, olha só, a justiça, pelo menos com a justiça, ele já estava aí com as contas acertadas. E você está certo mesmo, viu? Não foi bala perdida, não. Foi uma bala bem direcionada, já que eles confundiram o carro que a mãe do pequeno menino de 3 anos estava com um carro que era usado por bandidos. Esse cabo aí em questão, o cabo William de Paula, foi inocentado na justiça por um júri popular da acusação de homicídio duplamente qualificado. Isso aconteceu em dezembro. Mas dentro da própria PM, olha, ele não escapou da punição, não. William de Paula foi punido pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar. A decisão foi expulsá-lo. Ele e o soldado Elias Gonçalves da Costa Neto, que estava junto na mesma viatura na noite do crime. É que a PM concluiu que os dois não estão mais capazes de exercer a função de policial militar. Eles são acusados de provocar a morte do garoto João Roberto Amorim, de 3 anos. No dia 6 de julho do ano passado, você vê nas imagens, o carro onde o menino estava com a mãe e o irmão foi metralhado pelos policiais por engano. A defesa do cabo William de Paula informou que vai recorrer dessa decisão. E aí, dentro da própria corporação, dentro da PM, eu andei conversando com alguns policiais militares, Brito, e aí ficou uma polêmica. O fato da PM punir significa que é contrário ao que a justiça determinou, que ele era inocente? Ou será que o fato da PM expulsá-los é um recibo de que está assinando embaixo de que eles realmente fizeram alguma coisa que deveria ter sido punido na justiça comum? Essa é a situação entre os policiais militares. O fato agora é esperar que o julgamento do outro policial ainda não tem data para acontecer. E agora, presta só atenção nessa história. Você lembra do caso de uma menina de 10 anos que teve o dedo decepado dentro da escola? O acusado é o professor dela. E agora, ele vai ser indiciado por lesão corporal dolosa. Aquela lesão corporal com intenção mesmo de machucar. Isso, Brito, porque para a polícia, esse episódio não foi um acidente. O professor chegou à delegacia acompanhado por 2 advogados. Ele é filho do jurista Leomar Baleeiro, que presidiu o Supremo Tribunal Federal na década de 70. Foi um depoimento longo que durou mais de 2 horas. O professor disse à polícia que não teve a intenção de decepar o dedo da estudante. Para o advogado dele, o episódio não passou de um acidente. Foi uma fatalidade que aconteceu. A aluna tentou sair da sala. E ele então, ela abriu a porta e a porta bateu nas costas dele e voltou e pegou no dedo dela. O caso aconteceu em agosto do ano passado, dentro desta escola municipal em Copacabana. A nossa equipe teve acesso ao depoimento da aluna prestado na semana passada. A estudante contou que o professor teria prendido o dedo dela na porta após ter se levantado, sem permissão para ir ao banheiro. A vítima também relatou que, mesmo alertado, o acusado pressionou as costas 3 vezes contra a porta e que, na última vez, parte do dedo da menina caiu no chão. Desde que ocorreu o incidente, o professor foi afastado da escola. Ele dava aulas de matemática como voluntário de um programa de apoio educacional. O inquérito deve ser concluído ainda essa semana. A polícia vai indiciar o professor por lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir. E claro, a família dessa criança, assim como a criança, estão revoltadas, porque afinal de contas, seja qual for a decisão aí da justiça num caso como esse, Brito, nada vai trazer de volta o que a criança perdeu, que é uma parte do dedo. Uma criança pequena de 10 anos, mutilada dentro da sala de aula. E olha, já que a gente está falando de crianças, um flagrante de menores usando crack no meio da rua. As imagens estão no site de um jornal aqui do Rio de Janeiro. Eles fumam sem nenhuma preocupação, a já chamada droga da morte. O grupo, você vê nas imagens, fica reunido no local já chamado de Cracolândia Carioca. Olha só quando eles acendem aí o crack. Tudo isso a apenas 100 metros da delegacia do bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Olha só, um passa para o outro à esquerda e olha só, nitidamente é uma criança, um menor de idade. A gente consegue ver que tem menos, claro, que 18 anos e está manuseando e acendendo a droga. O movimento de pessoas nem incomoda os jovens, já que tem aí as crianças no grupo. A polícia informou que está investigando principalmente quem são os fornecedores dessa droga, o crack, quem leva o crack aí para essa região. E a Cidade de Deus, uma comunidade que ficou conhecida no país inteiro depois do filme de mesmo nome, lembra? É a segunda aqui do Rio a receber um novo modelo de policiamento comunitário. Só que para implantar qualquer formato novo de segurança pública, claro, é preciso em primeiro lugar, arrumar o que está errado nela. Por isso, o choque de ordem da prefeitura já chegou por lá. Construções irregulares foram demolidas e carcaças de carros abandonados rebocadas.
Os veículos estavam estacionados ao lado do entulho que restou das construções irregulares demolidas na semana passada. 2 reboques da prefeitura retiravam carcaças de carros abandonados na Rua 13. A ação revoltou este morador, que teve parte da calçada quebrada. Eu tenho que procurar fulano, ciclano e berçano para consertar a minha calçada. Quebrou um pedacinho, mas quebrou um piso, aquele piso é caro. O choque de ordem na comunidade começou na última sexta-feira, quando a PM, em conjunto com a prefeitura, demoliu 38 construções. 160 policiais se espalharam por diversos pontos da Cidade de Deus, que já está ocupada pela PM desde novembro. A área mais pobre da comunidade, o Karatê, onde os traficantes ainda ofereciam resistência, foi ocupada por 100 homens do Batalhão de Operações Especiais. No principal acesso da Cidade de Deus, a Avenida Edgar Werneck, a polícia montou uma blitz para revistar os motoristas. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, vai ocupar a comunidade por tempo indeterminado. A ação da prefeitura dividiu a opinião dos moradores. Muito triste, tá? Cada um que construiu aí sabia, né, que um dia ia acontecer isso, né? Então, quem já fez sabendo, né? É a chamada certeza da impunidade. Constrói e vê se colar. Colou, né, Brito Júnior? Numa situação aí que, pelo menos, a gente espera que, junto com a polícia, dê um jeito aí na violência que a comunidade Cidade de Deus não merece tanto. Com certeza, é uma situação polêmica. Só voltando àquele assunto da expulsão do policial militar que matou o garotinho de 4 anos ao confundir o carro da família com o carro dos bandidos, né? Ficou aquela dúvida. Afinal de contas, se ele foi absolvido pela justiça, por que está sendo expulso da polícia militar? Bom, mas essa expulsão, pelo que você explicou aí, essa expulsão é no sentido preventivo, ou seja, não dá mais para contar com esse policial, ele não tem mais condição psicológica e técnica de trabalhar nas ruas, porque ele não tem mesmo mais clima para trabalhar entre os colegas e até mesmo emocionalmente falando. Eu entendo que seja isso, não é? Mas também pode essa expulsão aí ser interpretada como uma punição, quer dizer, não dá mais para ele trabalhar porque ele cometeu um crime, só que ele não foi punido por esse crime, porque no Tribunal de Justiça foi absolvido. É, de fato, uma contradição, né, Fábio? É exatamente isso, Brito Júnior. E isso pode até influenciar no julgamento do outro policial militar que estava junto. Imagina que esse pode ser um grande argumento para a acusação, dizendo o seguinte: olha, o colega dele foi inocentado aqui na justiça, mas a PM passou um recibo dizendo que considerou ele culpado. Então vamos culpar ele aqui também. São suposições, é uma especulação tanto jurídica quanto aí dos colegas de PM. Só mesmo no banco dos réus que vai dar para saber o que vai dar essa história, Brito. É, tudo uma questão de interpretação, mas vamos ver porque essa história não termina aí. Obrigado, Fábio.